Eu já vou começar hoje contando uma história que eu acho que muita gente já ouviu. Quem ouviu o William Sanches, com certeza já ouviu, porque ele fala muito e foi com ele que eu aprendi e estou repassando, para quem gosta de me ouvir. Eu tenho uma amiga, por exemplo, que ela fala que ela não gosta de podcast, mas ouve os meus, então eu acho essencial essa. Uma vez, né, as pessoas iam a Mahatma Gandhi para pedir conselhos, né, orientações, enfim, todo mundo conhece Mahatma. Mahatma, inclusive, significa grande alma. Então iam até ele. Aí, né, filas e filas, enfim. Aí uma mãe chegou até ele e falou com ele, levou o filho e falou assim: olha, esse menino come muito açúcar. Fala que esse menino vai parar de comer açúcar, enfim. Aí ele foi e falou com a mãe: olha, vai e volta daqui 2 semanas. A mulher deve ter falado, né? Como assim? Eu tô aqui te esperando horas, né? Enfim, caramba, poxa, você vai mandar eu voltar daqui 2 semanas, eu tô aqui na sua frente. Tá, vai e volta daqui 2 semanas. Foi. Dali 2 semanas a mulher voltou. Aí quando ela voltou, aí ele foi e conversou com o garoto. Falou assim: olha, o açúcar te traz isso, isso e isso, pá, explicou tudo. Diminuiu no açúcar. A mulher agradeceu super, né? Falou: nossa, era o que eu queria, era o que eu precisava. E aí, tal, mas aí ela ficou encucada, né? Eu vim aqui 2 semanas atrás, por que você não falou isso 2 semanas atrás? Então, por que você não me atendeu 2 semanas atrás? Por que você falou para eu voltar? Enfim, questionamentos. Aí ele falou com ela: olha, 2 semanas atrás, quando você veio, eu também comia muito açúcar. Então, como é que eu ia falar para ele não comer? Olha, eu arrepio, porque eu acho essa história sensacional. Porque é o seguinte: como que você vai falar com alguém algo que você não faz? Eu acho que seria hipocrisia, né? Pensa ele chegar pro garoto e falar assim: olha, não come açúcar não, menino. Sendo que ia chegar em casa e ia comer açúcar. O ponto é você se vigiar. O ponto é você saber como você está agindo para você influenciar, vamos dizer essa palavra, para você influenciar a outra pessoa. Às vezes, eu costumo falar que a gente inspira pessoas que fingem nem conhecer a gente, que fingem nem ver. Então, a gente influencia as pessoas. E a gente fica, de uma certa forma, até mesmo... a gente fica aberto a influenciar diretamente no processo de alguém. Então, quando você chegar para alguém e falar assim: não faz isso, você tem que estar sendo um exemplo daquilo ali. Quando você quer mudar a cabeça de alguém, olha, você tem que estar assim, tem que ser Jesus, né? Aquela coisa assim: nossa, sou incrível. Uma pessoa chega para você, fala alguma coisa, você já pontua aquilo ali como certo ou errado, você já quer que a pessoa faça aquilo daquele jeito, entende? E você está praticando. Eu li um dia desses a seguinte frase: esquece um pouco da iluminação e foca em ser simpático. Porque, né, a gente tem essa questão de se iluminar, de expandir, e é válido, mas eu falo sempre também que ser luz não é sobre brilhar, é sobre você iluminar aos outros. Tem gente que fala: nossa, eu sou luz, ser de luz, mas é um ignorante, ou não é alegre. Olha, quem sou eu para falar o que alguém é ou, não, ou deixa de ser? Mas é aquilo. Foca um pouquinho, ser um pouco mais simpático. Entende? A questão de você ser acolhedor, de você iluminar as pessoas ao seu redor. Isso, consequentemente, você vai brilhar dessa forma. Então, se o Mahatma Gandhi teve que pedir uma pessoa para voltar depois de 2 semanas, porque na época ele estava também comendo doce demais, quem sou eu para virar para você e falar assim: não pode fazer isso? O ponto que eu sempre digo é você ter empatia e se colocar no lugar do outro. Se coloca ali. De verdade, se coloca ali. Não, eu me coloco, eu tenho empatia, tá? Nós temos uma coisa hoje, a questão da consciência. O nome do podcast é Consciente com Seu Eu. Mas é exatamente esse o ponto que eu quero trazer. Consciente com o seu eu.
Não adianta, eu li outra coisa, porque eu leio bastante, graças a Deus, hoje eu virei aquilo que eu mais admirava, a pessoa que lê muito. Eu li que não adianta você querer acordar alguém, você querer falar que vai, sabe, dar aquele sacode numa pessoa, a pessoa só vai quando ela estiver preparada para isso. Então, por isso que o nome do podcast é Consciente com Seu Eu, você se conhecer. Quando você se cura, você cura as pessoas ao seu redor. A minha vida melhorou 1000% em relação aos meus relacionamentos com as minhas amigas, com os meus amigos, com os meus pais. Qualquer relacionamento meu melhorou assim. Hoje eu sou uma melhor filha, eu sou uma melhor irmã, sou uma melhor tia. Com certeza, eu sou uma melhor neta, eu sou uma melhor amiga, uma melhor namorada serei. Então, porque eu sei que hoje eu me curei e aí eu vou curar as pessoas ao meu redor. Se alguém viesse perguntar pra mim, um exemplo, eu não como carne, meu consciente com meu eu, não tô falando pra você parar de comer nada não. Mas, se alguém chegar pra mim e falar assim, por que você não come carne? Eu tenho várias coisas pra te pontuar, falar assim, eu não como por causa disso, disso e disso, porque eu não me sinto bem com isso e isso, por causa disso, disso, daquilo. Entende? Mas como que você vai chegar pra uma pessoa que come horrores, igual na minha época, que eu comia, vamos falar de mim, consciente com o seu eu. Como que você ia chegar, um vegetariano, alguém ia chegar pra mim quando eu comia muito, tava lá no churrasco, assim, por que você não come? Por que manda eu parar de comer carne? Eu falo assim, quê? Não, entende? Entende a lógica? Hoje, quando uma pessoa chega pra mim e fala assim, nossa, eu tenho vontade de parar de comer carne, de diminuir o consumo, agora eu já tenho base pra isso. Além de base, eu tenho conhecimento pra isso. Entende? É esse o ponto, consciente com o seu eu, o nome do podcast, consciente com o seu eu. Eu tava com esse nome assim, enfim, um dia eu vou falar sobre como que eu escolhi o nome. Mas é consciente com o seu eu. Quando você se conhece, você vai começar a ter melhores relacionamentos em qualquer âmbito da sua vida, você vai tomar melhores decisões, você vai dar melhores conselhos, você vai ser uma melhor pessoa. Eu digo muito, nós estamos em um mundo, né, se você for ler sobre a vibração do mundo, ela é muito mais negativa. Você vê nos noticiários, notícia ruim, e tá todo mundo vendo noticiário. Um podcast de 10, 12 minutos, uma pessoa acha muito, mas fica 1 hora vendo uma novela que gira em torno de traição, morte, não sei o que. Repetindo, não que você não deva fazer essas coisas, por exemplo, ver uma novela, ver uma série. Eu vejo, eu amo, eu sou cinéfila, eu vejo filme quase todo dia, eu vejo alguma coisinha. Que seja um episódio de uma série de 20 minutos, mas eu gosto de ver. Mas sabe a questão da prioridade da pessoa, né? Ficar ali pronto. Você vai ver um jornal, eu era assim, vidrada em jornal, assisti jornal como eu vou direto, mas aquilo estava trazendo muita raiva para mim, porque eu vi um crime, eu ficava assim, nossa, aí aquilo já entende? Então eu já estava vibrando naquela raiva ali, aí eu estava contribuindo com toda a raiva que o mundo tem. Eu falei, não, vou parar de ver porque isso está me fazendo mal, enfim, ponto. Porque isso foi o meu consciente com o meu eu. Não vou virar para você e falar assim, para de ver, não. A questão do consciente com o seu eu. O Mahatma Gandhi, ele teve que estar consciente com ele de que ele, como que eu vou dar um conselho para mandar alguém parar de comer açúcar sem que eu tô comendo açúcar? Pra caramba, então eu vou parar de comer um bocado. Ele parou de comer, aí falou, volta aqui da semana. Aí ele foi, conseguiu dar o conselho, conseguiu dar o que eles queriam, né? É esse o ponto. Você saber que você pode evoluir e vai, obviamente, nós estamos evoluindo, cada um ao seu tempo, mas o ponto que você precisa se conhecer. Tem vários assuntos para você falar sobre as respectivas coisas também, inclusive. É aquilo, eu costumo zoar com todas as minhas amigas, eu acho que eu já falei isso. O que você prefere? Você tem a cirurgia para fazer. Você vai operar com um médico formado, 4, 5, 10 anos, que o médico estuda pra caramba, ou com uma pessoa que viu 20 temporadas de Grey's Anatomy? Entende? É aquilo de uma pessoa ter até um certo conhecimento, um certo direito ali, quando você domina um assunto. Hoje, um exemplo, como eu disse, eu domino a questão de não comer carne, mas eu comia horrores.
entende? Mahatma Gandhi, ele só conseguiu falar sobre não comer açúcar quando ele parou de comer açúcar. O mundo, ele tá realmente nessa vibração negativa. Então, às vezes, a gente tende a ir muito nessa, né? Você vai lá do povão, a pessoa reclama de segunda-feira, tá ruim mesmo. A pessoa reclama de uma coisa, tá ruim mesmo. Aí você vai indo. Sendo que, às vezes, você tem que se conhecer. Caramba, não. Eu acho que eu vou melhorar isso aqui. Eu acho que eu vou melhorar isso aqui. Eu melhorando isso aqui, eu vou melhorar aquilo ali. Né? Como eu digo, eu sou muito reativa. Eu estava muito reativa no meu ser. Hoje não, hoje a pessoa fala uma coisa comigo. Outro dia eu estava sentada na poltrona. Aí eu estava bem assim, não é que eu estava estática, mas eu estava tão de boa. As pessoas perguntam, não, você tá doente? Mas é porque eu estava agitada, eu ainda sou uma pessoa agitada, minha risada é alta, eu gosto de brincar, zoeira, eu sou muito. Só que eu hoje não sou tão reativa. Eu tinha um modo de andar violento, sabe? Às vezes até te falar. E hoje eu vejo como que é. Então, se uma pessoa reativa vier pra mim e fala assim, nossa, eu tô muito nervosa ultimamente, tô muito estressada, não sei o quê. Vem cá, vamos conversar. Que aí eu tenho base pra falar com aquela pessoa. Porque falar, até papagaio fala, eu não vou vir aqui pra pregar pra você o que eu quero que você faça, sendo que eu não faço isso. Eu costumo falar também sobre essa questão da espiritualidade, né? Tem muita gente espiritual aí, mas eu digo sempre para todos os meus clientes, confia em você. A gente está aqui, a gente é um instrumento. Eu tive pessoas que me auxiliaram na minha jornada, que eu tenho pessoas que me auxiliam na minha jornada. É assim também com as outras pessoas. Confia na sua intuição, confia em você, consciente com o seu eu. Assim como o Mahatma Gandhi precisou de parar de comer açúcar para dar um conselho, às vezes você também se vigia, sabe? Você está agindo de acordo com aquilo que você está pregando. É essencial. A minha amiga Liz, ela usa uma palavra muito, que é a congruência. Eu já ia falar que é uma palavra muito difícil, mas não é difícil, é porque é diferente. Congruência. Então você tem que estar em congruência com aquilo que você está falando. Você está agindo, você está vivendo aquilo que você fala. Porque é fácil virar para você, você vai falar, fazer isso, isso, isso e isso. Mas eu estou agindo de acordo com isso? Assim como Mahatma teve que se conhecer e passar por aquele processo de como que eu vou falar com o menino para parar de comer açúcar se eu estou comendo açúcar pra caramba. Observe, seja consciente com o seu eu, entenda você, evolua, se expanda. Espero que tenha feito sentido para você, porque para mim essa história do Mahatma faz super sentido. Como disse, eu fico até arrepiada só de falar sobre. E compartilha com os amigos, com as pessoas que você gosta, com as pessoas que estudam com você, as pessoas que estão nessa exposição, espiritualidade, diversos assuntos, né? Porque a espiritualidade ela é muito grande, ela é muito vasta. O universo é vasto, eu amo o universo, então o universo é vasto. Espero que tenha ficado claro. Repito, qualquer coisa vocês podem me mandar mensagem no Instagram, podem comentar, podem mandar para outras pessoas, para ver se as ideias estão batendo, porque é bem isso, nós estamos aqui para expandir, todos nós, como indivíduo, mas a gente vive em uma sociedade, a gente vive com outras pessoas e essas outras pessoas nos ajudam. A gente vai trocando energia, a gente vai trocando experiências e isso super nos ajuda. Espero que tenha feito sentido. E uma outra oportunidade a gente aparece com um novo assunto, podem indicar, inclusive, e a gente aborda aqui, tá bom? Espero que fiquem bem e até mais.